Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue aqui e também no Instagram. Temos uma novidade. Agora nós temos também podcasts no Spotify, tá? Então você consegue ouvir o conteúdo das nossas aulas sem a necessidade de ver o vídeo, né? Pela plataforma do Spotify. Fique à vontade para assistir aqui no YouTube ou no Spotify, tá certo? O Linktree tá na descrição desse vídeo e também na bio do canal. O que é esse Linktree? Se você clicar, ele vai abrir uma página onde vai aparecer todas as nossas redes sociais. O link de cada uma das redes sociais. Seja do Facebook, do Instagram, do TikTok, do Kawaii, né? Do Spotify, tá tudo lá. Tudo bonitinho. Tá chegando aqui agora em novo? Seja bem-vindo. Minha gratidão a todos vocês, a quem segue já e a quem está chegando. Tem uma novidade para você que está chegando. Nós temos aqui um curso completinho, gratuito, a respeito da nossa querida e amada Umbanda. Tá certo? Você dá uma voltada no vídeo lá a partir do número 3 até o número 40, tá? 1 e 2 são vídeos introdutórios. A partir do 3 eu falo da origem da Umbanda, da diferença da Umbanda para o Candomblé, tá? As entidades que se manifestam nos terreiros de Umbanda, bem como os orixás masculinos e femininos. A partir do 41, aí nós passamos a esclarecer dúvidas que afligem não só os médiuns mais novos, como também os mais experimentados. Eu peço para você uma coisinha, deixa o seu curtir, deixa o seu joinha, porque no final você acaba esquecendo. Compartilha esse vídeo com outras pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Muito bem, vocês pedem e eu faço o vídeo. Neste vídeo, eu atendendo aqui o pedido da minha irmã de santo, Larissa, que Oxalá lhe abençoe, minha irmã. Vou falar hoje sobre o que acontece depois da morte. De acordo com a visão espírita, o nosso espírito que está ligado ao corpo por um cordão de prata, este cordão se arrebenta com a morte, de modo que o espírito vai lentamente deixando o corpo físico. O espírito que se descola do corpo entra em uma espécie de sono profundo, chamado de sono da morte, que pode durar até por volta de 30 dias, um pouco mais, um pouco menos, né? Quando então o espírito irá despertar e, claro, ser orientado por outros espíritos mais evoluídos a seguir a sua missão, agora no plano espiritual, ou até ser preparado para uma futura reencarnação. A visão da Umbanda é muito semelhante à do Espiritismo, já que o espírito desencarnado será preparado para reencarnar, ou mesmo irá até acompanhar um médium, passando a com ele trabalhar nas giras de Umbanda, se apresentando como uma das várias entidades que temos nas diferentes linhas de trabalho. Claro, se tiver merecimento e evolução suficientes para tanto. Já segundo a crença iorubá, todos nós temos um tempo certo de vida, de modo que chegando ao final desse tempo é o orixá Iku, a morte, que é o responsável pela morte do corpo físico, vem fazer cumprir o seu destino, ou seja, fazer com que a pessoa venha a morrer no momento certo e previamente determinado. Em seguida, assim que ocorre o chamado desencarne, entram em ação dois orixás, ou seja, Obaluaê e Inhansã, os dois
que são responsáveis pela condução dos eguns, vale dizer, pelos espíritos dos mortos. Hoje, originariamente, quem tinha o poder de conduzir os espíritos dos mortos, vale dizer, os eguns, era Obaluaê, o qual, em gratidão a Inhansã, passou a dividir esse poder com ela, conforme Itã, que passamos a explicar para vocês. Dizem as lendas que, chegando de viagem à aldeia onde nascera, Obaluaê viu que estava acontecendo uma festa, com a presença de todos os orixás. Obaluaê não podia entrar na festa devido à sua aparência ruim. Eis que ele tinha o corpo coberto de chagas, decorrentes da varíola. Então ele ficou espreitando pelas frestas. Ogum, ao perceber a angústia deste orixá, cobriu com uma roupa de palha, com o capuz que ocultava seu rosto doente, e convidou a entrar e aproveitar a alegria dos festejos. Apesar de envergonhado, Obaluaê acabou entrando, mas ninguém se aproximava dele. Nenhuma mulher quis dançar com ele. Inhansã, que tudo acompanhava com rabo de olho, compreendia a triste situação de Obaluaê e dele se compadecia. Inhansã esperou que ele estivesse bem no centro do barracão, e olha que o xirê estava bem animado. Os orixás estavam dançando alegremente quando Inhansã chegou bem perto de Obaluaê e soprou suas roupas de palha com seu vento. Nesse momento de encanto e ventania, as feridas de Obaluaê pularam para o alto, transformadas que foram numa chuva de pipocas, que se espalharam brancas pelo barracão. Obaluaê, o deus das doenças, transforma-se então num jovem belo e encantador. O povo o aclamou por sua beleza. Obaluaê ficou mais do que contente com a festa. Ele ficou grato. Em recompensa, dividiu com ela o seu reino. Inhansã então dançou e dançou de alegria, para mostrar a todos seu poder sobre os mortos. Quando ela dançava, agora agitava no ar o seu eruexim, né? Com que afastava e afasta os eguns para o outro mundo. Inhansã tornou-se Inhansã Ibalé, a rainha dos espíritos dos mortos, a condutora dos eguns, rainha que foi sempre a grande paixão de Obaluaê. Segundo a crença iorubá, somos feitos de barro de Nanã, de modo que, uma vez mortos, o nosso corpo, que é feito de barro deste orixá, a ela deve ser devolvido, razão pela qual os devotos do candomblé não são cremados, e sim enterrados. Costuma-se dizer que o espírito é acolhido e encaminhado por Obaluaê e por Inhansã, mas o corpo, este, deve ser entregue a Nanã. No culto de nação, é feito o ritual do axexê, o qual é bastante complexo, que consiste em preparar o espírito daquele que foi iniciado para voltar ao Orum, de modo que ele possa se desprender do Aê, vale dizer, da terra. Esse ritual possibilita desfazer o que tinha sido feito na feitura de santo, o qual é bem semelhante ao processo iniciático, mas de forma inversa, no sentido de liberar o orixá protetor do corpo daquela pessoa. Há um Itã que mostra a ligação de Oiá com este ritual, dando conta que ela teria sido a responsável pela sua criação, conforme a seguir narramos. Vivia em terras do Queto um caçador chamado Odulecê, o qual era líder de todos os caçadores, e tomou por sua filha uma menina nascida em Irá, que por seus modos espertos e ligeiros era conhecida por Oiá. Oiá tornou-se logo a predileta do velho caçador,
conquistando um lugar de destaque naquele povo, sendo que, contudo, um dia a morte levou Odulesê, deixando Oiá muito triste. A jovem pensou numa forma de homenagear o seu pai adotivo, de modo que reuniu todos os instrumentos de caça e os enrolou em um pano. Preparou todas as iguarias que ele tanto gostava de saborear. Dançou e cantou por 7 dias, espalhando por toda a parte, com seu vento, o seu canto, fazendo com que se reunissem no local todos os caçadores da terra. Na 7ª noite, acompanhada dos caçadores, Oiá embrenhou-se na mata dentro e depositou ao pé de uma árvore sagrada os pertences de Odulesê. O Olorum, que tudo via, emocionou-se com o gesto de Oiá e deu-lhe o poder de ser a guia dos mortos no caminho do Orum. Transformou Odulesê em orixá e Oiá na condutora dos mortos. Desde então, todo mundo que morre tem o seu espírito levado ao Orum por Oiá. Como podemos observar, o ritual do Axexê teve início com Oiá e tem continuidade até os dias atuais no Candomblé, com características bem específicas. Este ritual é denominado de Axexê na nação Yorubá, de Sirum pelo povo Fon, de Mukundu ou Ntambi pela nação Banto. No momento da morte, o iniciado, agora denominado Araorum, mesmo comandado por Eku, por um curto período de tempo, contará com a ajuda de alguns orixás e voduns que se mesclam com a morte e com a terra, como Oiá, Nanã, Euá, Obaluaê, Exu, Orixalá, a fim de que possa melhor compreender a sua nova existência. Os atos sagrados são realizados após a morte do iniciado, podendo ser descritos em 3 momentos distintos. Vamos a cada um deles. No primeiro momento, ritual possibilita desfazer o que tinha sido feito na feitura de santo, cortando os elos religiosos para libertá-los das suas ligações com a Aie, vale dizer, com a terra. Ailarixá ou Babalorixá, com uma navalha, raspa todo o crânio do falecido, retirando o Oxu, assim como todos os pós utilizados na sua iniciação. Em seguida é quebrado um ovo e oferecido um obi, que é pintado com Efum, Waji e Ossum, colocando um novo Oxu, novo Adoshu, né? Adochado, Oxu, colocação do Oxu. Um pombo então é sacrificado e seu sangue é recolhido, sendo parte do mesmo e dos objetos enrolados em um pano branco e colocado na sepultura do Araorum. Outra parte é recolhida e levada para o terreiro, para os ritos litúrgicos consecutivos. No primeiro momento, temos os ritos de dessacralização, no sentido de liberação do orixá, protetor do corpo daquela pessoa. O ori é o primeiro a chegar ao Aie, vale dizer a terra, no momento do nascimento, e assim sendo, deve ser o primeiro a ser tratado no momento do retorno ao Orum. Num segundo momento, temos o Axexê propriamente dito. É um momento de individualização, dando continuidade ao rompimento dos vínculos sagrados com os integrantes da casa de Candomblé, sejam estes humanos ou divinos. Todos os pertences pessoais do morto, utilizados em obrigações e sacrifícios, são reunidos e após a consulta oracular se saberá o destino a ser dado a estes. Conforme revelado pelo jogo de búzios, alguns objetos do falecido devem ser lavados em água sagrada e entregues aos seus herdeiros. Os objetos a serem despachados são separados, as roupas são rasgadas,
os colares são rompidos, dentre eles o quelê, os assentamentos quebrados e colocados em uma trouxa e entregues em um local também determinado pelo oráculo. Essa trouxa muitas das vezes acompanha de um animal que também é sacrificado no chamado carrego de Egum. O processo de preparação e entrega ou o despacho do carrego de Egum pode sofrer variações conforme a nação em que o Araorum fora iniciado, mas também conforme o seu grau iniciático, ou seja, se é um babalorixá, se é um ebome, se era apenas um iaô. Num terceiro momento, melhor dizendo, depois do carrego despachado, antes do pôr do sol, é realizado o ritual do arremate. Nesse último dia, canta-se louvando os orixás, em seguida costuma-se realizar ebós nos participantes e posteriormente realiza-se uma limpeza ritual dos assentamentos das divindades e do terreiro como um todo, com a eventual participação dos orixás que por acaso tenham se manifestado, abrindo-se então novamente a casa, chamando-se todas as divindades e a vida para o terreiro. É, portanto, a vida que volta em todo o seu esplendor após a morte, que se retira. Durante toda a liturgia, uma série de preceitos muito rígidos de comportamento dentro do terreiro devem ser observados, pois o morto está presente, participando livremente, dançando, vigiando. Todos os participantes vestem branco, pois as vestes brancas neste ritual simbolizam a verdade absoluta, a morte e a vida. No início do ritual, para uma maior proteção e sinalizar ao Egum que os presentes são filhos do terreiro, é colocado no braço esquerdo dos participantes uma tira de Mariô. Estas tiras, ao final de cada dia do ritual, são retiradas e agrupadas para serem colocadas junto ao carrego de Egum. Os homens devem estar com os pulsos envoltos em palha da costa e as mulheres com a cabeça e o pescoço cobertos. Os inúmeros preceitos observados durante todo o processo litúrgico visam, entre outras coisas, evitar melindrar o espírito que respeitosamente está se despedindo. No candomblé, a morte não significa a extinção total, o aniquilamento. Morrer é mudança de estado, de plano da existência, fazendo parte do ciclo, ao mesmo tempo religioso e vital, que possui início, meio e fim. Sabendo-se que, quando ocorre a perda do Emi, ou seja, o sopro da vida, os orixás se retiram e Iku deverá devolver a Inla e a Inla, ou seja, a terra, a porção símbolo da matéria, na qual o indivíduo for encarnado em seu local de origem. Vejam que isto tudo é muito lindo, não é, meus irmãos? É uma coisa assim maravilhosa. Muito, muito, muito lindo esses rituais do Axexê. Isto tudo é feito para que o espírito do morto tenha certeza de que ele não ficará sozinho. Encontrará as divindades que o receberão e o confortarão, pois a morte não é o fim, representa um recomeço, uma reintegração. Espero que tenham gostado desse vídeo, meus irmãos. Se gostou, deixa o seu joinha, curte aí, se não deixou no princípio, compartilha para que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo, bem como cliquem no sininho, se inscrevam no canal,
né, para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Que Oxalá abençoe a todos, hoje e sempre. Axé, meus irmãos.